Olá, geminianes, sejam todos muito bem-vindos ao Encantarô. Eu sou Alan Tacum e essa é a leitura para o mês de outubro do signo de vocês. É uma leitura coletiva e intuitiva, então nem tudo que eu falar irá ressoar com todos. Pegue apenas o que servir para o seu momento e o que não servir você pode lançar para o universo, porque certamente essa mensagem encontrará um outro geminiane que precise desse conselho espiritual. As leituras do meu canal, elas contemplam Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Então, se o que eu estiver falando aqui não ressoar com o seu momento, você pode dar uma olhada principalmente no seu ascendente, na sua lua, e se você souber os signos fortes do seu mapa, dê uma olhada nesses signos também. Já vou pedir aqui para você compartilhar, deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever no meu canal, mandar essa leitura para algum outro geminiano que você acha que vai se beneficiar dela. E já vou deixar um recado rapidinho aqui também, que as leituras particulares para o mês de outubro já estão com a agenda aberta. Você pode me mandar um direct no Instagram, que é o @encantarô, ou me mandar uma mensagem no WhatsApp, que é o que eu vou deixar o link aqui nos comentários desse vídeo, tá? Não, na descrição, não é nos comentários. Eu vou começar a leitura, como tenho feito de costume, com o baralho dos 40 servidores, para tirar o tema geral do mês de outubro, e depois eu venho entendendo tudo com o tarô, tá? Então vamos lá, os 40 servidores, o que temos para os geminianes nesse mês de outubro? Mês de outubro para os geminianes, 40 servidores, qual é a energia geral do mês de outubro? Caiu aqui a manifestante, e no fundo do deck, só um momento, a lua. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar novamente a manifestante. A manifestante é uma carta que fala justamente sobre isso, sobre você usar a sua voz para defender causas, ou pessoas, ou minorias. Geralmente é um servidor que fala sobre combate a injustiças através de uma visibilidade que você tem e que essas pessoas não têm. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que ela é mãe de crianças autistas, que a gente sabe que na nossa sociedade são excluídas. E ela é uma pessoa que ela utiliza as redes sociais, a profissão dela, tudo que ela aprendeu ao longo da vida para lutar por essas pessoas que são autistas, porque elas não podem fazer isso por si, até porque elas não têm visibilidade nem voz dentro da nossa sociedade. Então, assim, a manifestante vem falar que no mês de outubro você vai precisar utilizar a sua voz para defender uma causa própria ou dos outros, ou até mesmo uma causa que seja sua e também de outros, né? Geralmente essas causas sociais, elas agregam várias pessoas. E a lua, no fundo do seu deck, ela vem me dizer que tem uma questão aí de sombra. Como assim uma questão de sombra? Espera aí, deixa eu ajeitar essa câmera só um momento. Acho que melhorou. Então, eu estava falando, a lua ela fala de uma questão de sombra. O servidor, a lua, ela nos encoraja a olhar para aquilo que está oculto na escuridão. E também as coisas que são ilusórias ou que são auto-enganos. Então, o que é que ela está me dizendo aqui? É como se você visse uma situação e estivesse fazendo vista grossa, ou como se você não tivesse disposto ou disposta a lutar por algo que você sabe que precisa de um defensor ou uma defensora, mas vai chegar um momento aí que você vai precisar se posicionar, e ela tem o viés também de você lutar por uma causa que hoje é invisível. É como se, sei lá, há um tempo, eu vou voltar para o mesmo exemplo que eu dei do autismo. Há um tempo atrás, a maioria das pessoas na nossa sociedade nem sabia o que era autismo, porque isso é uma coisa invisibilizada. Então, essa manifestação que você vai fazer aí durante o mês de outubro tem a ver com defender algo que está invisível aos olhos das outras pessoas, e você vai expor isso, trazer isso à luz. Já começou babado, hein? Mas vamos entender aqui com o tarô sobre o que nós estamos falando, tá? Sobre o que Gêmeos vai se posicionar. Vamos lá, tarô, por favor. Que posicionamento é esse que Gêmeos precisa tomar no mês de outubro?
já saí para vocês algo desse tipo, se não me engano, foi para Aquário. E faz muito sentido, porque vocês que são signos de ar têm muito essa questão com a voz, com a palavra, com a comunicação certeira, e vocês fazem muito mais pela sociedade expondo as ideias de vocês do que guardando, tá? Deixa eu acender essa luz aqui para dar uma melhorada. Pronto. Vamos lá, tarô, o que nós temos para o signo de Gêmeos. Se não cair nenhuma, eu vou cortar. Caiu aqui a primeira. A Rainha de Paus. Ela sozinha eu ainda não consigo dizer alguma coisa. Vamos tirar todas as cartas. O Mago. Interessante. A Sacerdotisa. Mulheres fortes aqui. Apesar das cartas não terem gênero, gente, quando determinadas cartas saem juntas, a gente tende a interpretar que tem uma questão mais inclinada para um gênero ou outro, principalmente nessa questão aqui da manifestante, porque a gente sabe que o machismo é muito forte, né? Não só no nosso país, mas no mundo. O 10 de espadas é a quarta carta do seu jogo. Caíram muitas, não vou aceitar. Vamos lá, tarô. O que mais nós temos para o signo de Gêmeos? 3 de paus no centro da sua leitura. E o Rei de Paus é a sexta carta. Temos um casal aqui, o Rei e a Rainha de Paus. As últimas para fechar, tarô, por favor, que nós temos para Gêmeos no mês de outubro. Não caiu nenhuma. Se não cair, vou cortar o baralho. Mais uma vez, que nós temos para Gêmeos no mês de outubro. As de ouros. Sete de espadas e 10 de paus. Vamos lá. No fundo do deck, ou enforcado, ou pendurado em outros baralhos. Bom, agora vamos entender aqui o que é que nós estamos falando. Bom, a Rainha de Paus é uma carta que fala sobre poder, mas ela fala sobre um poder magnético, sobre uma sutileza, sobre um carisma, sobre pessoas que elas exercem poder sobre outras muito mais através da sutileza, do convencimento do que necessariamente da ordem. Ela não é aquela pessoa que ela chega para você e manda você fazer algo porque ela pode, porque ela é a patroa, porque ela é a dona do estabelecimento, porque ela é a policial, porque ela é a juíza. Ela é aquela pessoa que ela convence as outras através do carisma. E o que ela está me falando aqui é que essa manifestação que você vai fazer, ela precisa chegar ao seu público, ao público-alvo, né? Que aí você é quem vai identificar através do carisma, através do convencimento, de você mostrar para essas pessoas do porquê que é importante essa causa vir à luz, porquê que é importante que as pessoas façam aderência ao seu movimento, tá? A carta seguinte é o Mago, que é uma carta que fala sobre poder também, tem muito poder na sua mesa aqui. E esse poder é o poder próprio, é aquele poder onde você tem todas as ferramentas para trabalhar o que você precisa. Então aqui ele está me dizendo que você já é uma pessoa que trabalha com comunicação. Você já tem aí seu canal no YouTube, você já tem aí sua página, você já tem um público que você pode falar sobre essa manifestação, sobre esse grito aí que você precisa dar sobre esse assunto em específico, tá? E a carta seguinte é a Sacerdotisa.
que é uma carta que fala muito sobre a intuição e fala muito sobre a questão do lado feminino da sociedade. Aqui ela não está me falando sobre gênero específico, sobre uma pessoa que nasceu ou não com genitália tal, nem que se identifica ou não com gênero tal. Ela está falando aqui sobre o que é que a sociedade considera feminino, o que é que a sociedade considera frágil, o que é que a sociedade considera todos esses adjetivos que o feminino recebe aí, e que é uma grande falácia, né? Nós sabemos que, na verdade, as mulheres são muito fortes e que elas são propositalmente colocadas nesse lugar de fragilidade para que haja um domínio sobre elas. Então eu percebo que para vocês geminianos ou geminianas que se colocaram, que se conectaram, né? Não que se colocaram, que se conectaram aqui com essa leitura, tem a ver com esse empoderamento, que é uma palavra que está na moda, mas esse empoderamento sobre minorias, não necessariamente sobre apenas o machismo, mas sobre pessoas aí que elas têm sido paulatinamente, sucessivamente ignoradas, porque, assim como a lua, a sacerdotisa também fala do que está oculto, fala do silêncio, fala do lado mais sutil das coisas. É como se, por exemplo, o machismo, né, já que eu estou falando desse tema, ele não é só um cara que não contrata uma mulher porque ela é mãe. Ele é também uma empresa que não contrata uma mulher porque não é mãe, mesmo a contratadora sendo uma mulher. Ele é os olhares da sociedade sobre uma mãe não poder trabalhar, ela ter que se dedicar inteiramente ao filho e não ter ninguém para ajudar ela. Fala muito sobre essas sutilezas do dia a dia, porque o machismo não é só a violência mais direta de chegar, por exemplo, e dizer que a mulher tem que pilotar fogão, que é uma maluquice, uma barbaridade. É também sobre as pequenas coisas que vão barrando essas mulheres no dia a dia. E aí você adapta para a sua situação, tá? A próxima... A carta seguinte, a próxima carta, é o 10 de espadas. Que é uma carta que está me falando que essa situação aí, na qual você vai sentir a necessidade de combater, de manifestar e de visibilizar, é uma coisa que você não suporta mais, que você vem vivendo ou vendo e não tem mais para onde ir, não tem mais para onde correr. Você vai ser obrigado ou obrigada a fazer isso. Você precisa disso, porque é uma coisa que já está, como a carta está mostrando aqui, te destruindo, principalmente psicologicamente. Então, você vai sentir essa necessidade, porque vai chegar no fundo do poço ali, numa situação que não dá mais para tolerar. No centro do seu jogo, nós temos o 3 de paus, que é uma carta que está falando que isso precisa ser estratégico, precisa ter um planejamento. Embora você dê os primeiros passos para isso logo ainda no mês de outubro, então você vai pensar isso ou viver isso e ainda no mês de outubro você vai colocar isso em prática, está me falando aqui que você vai precisar fazer um planejamento estratégico de como você vai chegar para essas pessoas, porque você quer agregar, você não quer afastar ninguém. Então, assim, você quer colocar, inclusive, as pessoas que estão do outro lado na questão da compreensão. Para ela, a sua mensagem é uma mensagem de compreensão, não é uma mensagem de ataque, apesar de algumas vezes esse ataque ser necessário, mas ele vai ser de uma forma sutil. Você vai bater na cara da pessoa e ela não vai nem sentir, ela vai dar o outro lado, tá? A carta seguinte é o Rei de Paus, que é a carta que faz aqui o complemento com a Rainha de Paus. Ela está me falando especificamente de um encontro com uma pessoa que essa sim tem o poder de exercer. E aqui pode ser uma mulher, um homem. O Rei de Paus é uma pessoa que tem o poder, no caso aqui, de fazer essa mensagem se expandir, de fazer essa mensagem chegar. Então, inclusive, esse convencimento que a rainha traz no início do jogo pode ser para convencer primeiro essa pessoa. Então, assim, é você chegar para uma pessoa que você sabe, por exemplo, no caso que eu dei do autismo.
é você chegar no secretário de educação da sua cidade, é você chegar na secretaria de saúde, na prefeitura, no governo do estado, seja lá onde for, pessoas que têm efetivamente o poder de você mostrar esse planejamento aqui, esse projeto, e essas pessoas, essa pessoa, na verdade, ou essa instituição que vai te dar aí o poder para que sua voz seja ouvida, para que essa causa, essa sensibilização seja visibilizada e as pessoas consigam ter acesso a isso. Inclusive, gente, vocês aqui geminianes, a gente sabe que o Ministério, né, da Cultura liberou vários editais aí, inclusive editais identitários, para vocês que trabalham na área da cultura. Seria interessante trazer uma causa sensível a isso. Pense nisso, porque pode ser uma boa oportunidade para você. E eu não estou falando isso de graça, estou falando isso porque tem aqui o As de Ouros, que está me falando que essa sua voz sendo dita, essa sua voz sendo gritada, abre para você oportunidades de crescimento material. Então, assim, essa pessoa, esse rei de paus aqui, ele pode, inclusive, investir na sua manifestação. Então, se você tem um canal do YouTube como eu, e você começa a falar desse tema, você vai ter aí uma pessoa que vai te ajudar financeiramente o seu canal a crescer. Ou, se você quer montar uma ONG, tem uma pessoa que vai fazer isso financeiramente com você. Se você quer veicular uma propaganda no rádio e na TV, tem uma pessoa, uma instituição que vai abrir isso para você. E por isso que eu falei dos editais, tá? A carta seguinte é o 7 de Espadas, que é uma carta que fala sobre mentira, traição e sabotagem. Aqui ela está me falando, como tem a sacerdotisa também junto, ela está me falando para você escolher com quem você vai dividir isso. Porque de repente, sei lá, você sente aí esse movimento, né? Essa vontade de gritar por esse grupo ou por essa situação que é oprimida, e você se associa com uma pessoa que vai pegar a sua ideia e vai apresentar para esse rei de paus aqui, e ela vai receber a verba e ela vai te trair, ela vai pegar, vai te roubar. O 7 de espadas fala de roubo. Então, assim, cuidado com quem você for compartilhar essas ideias, essa ideia quando ela vier, porque você tem grande chance da pessoa te ludibriar e você não conseguir que sua voz chegue nas pessoas que precisam, tá? A próxima carta é o 10 de paus, que é uma carta que fala sobre peso em excesso. Aqui, em associação com o 7 de paus e também com o rei de paus, pode ser que essa pessoa ela jogue o peso do projeto todo nas suas costas e ela fique só com a fama, com a glória, com a honra, enquanto você faz todo o trabalho duro. Então aqui é importante que você observe a divisão correta de tarefas. E ela pode estar falando aqui também, como eu falei, né, na questão do machismo, de que essa sua causa pode ter a ver com isso, sobre grupos que são historicamente oprimidos, grupos que são historicamente prejudicados para que outros sejam privilegiados. Então aí você adapta a sua situação, mas ela fala também aqui para você tomar cuidado de não querer centralizar tudo, de achar que só você sabe como fazer e acabar sobrecarregado ou sobrecarregado sobre essa questão aí que você vai vir a manifestar. No fundo do deck nós temos o pendurado ou enforcado. Tá certo, porque ela já é uma carta de cabeça para baixo. Enfim, que é essa carta que está falando que, como ela está no fundo do deck, ela vem falando muito das suas emoções, dos seus sentimentos. E ela está falando aqui, colaborando tanto com o 10, quanto com o 10 de espadas, quanto com o 10 de copas, de fiche, com o 10 de paus, que é uma situação que provavelmente você repetiu, você já viveu isso mais de uma vez e agora você não consegue mais tolerar, e que você vai viver essa situação até você ter coragem de mudar. E fala também que é uma situação que ela precisa de uma visão, ela precisa de uma revisão, porque o enforcado ele é alguém que ele não faz nada, que ele está ali ou se sacrificando pelos outros e aí ele não consegue agir, ou que ele
as coisas não estão andando para ele, como se a vida dele tivesse paralisada. E aqui está falando que essa manifestação, ela precisa acontecer porque se você é a pessoa ideal para fazer isso. Se você não fizer isso, ninguém fará. É mais ou menos esse sentido do enforcado aqui, especificamente na sua leitura. Espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você. Vou pedir novamente para você se inscrever, compartilhar, deixar o seu like, deixar o seu comentário, enviar para uma outra pessoa de Gêmeos que você acha que vai se beneficiar dessa leitura. Deixa aqui nos comentários se na semana que vem você quer ver uma leitura de amor, de finanças ou de qualquer outro tema, saúde. E aí as mais votadas vai ser o tema que eu vou produzir. Um abraço, até a próxima leitura. Tchau, tchau.